você veio estudar alemão nessa aula que começa em poucos minutos, eu quero saber se você já conhece quem vai te guiar nessa experiência de hoje. Eu sou a Lud Fonseca, professora doutora em alemão, e eu comecei essa missão de levar o idioma de forma acessível para o maior número de pessoas há mais de 10 anos. Além de todo o conteúdo gratuito disseminado pelas redes sociais, eu fundei a escola Sprache und Wissen, onde nasceu o Clube de Alemão. Com o intuito de fazer do idioma alemão uma ponte até a realização de sonhos muito maiores e que milhares de alunos já experienciaram, o Clube de Alemão chegou para transformar a visão que os estudantes têm sobre aprender um novo idioma. Poder escolher como estudar, com material inteiramente voltado para o seu objetivo, é o que vai te trazer a liberdade de evoluir. O curso Ninja da Certificação é um desses materiais, pois é exclusivamente voltado para te preparar para a aprovação nas provas de certificação do idioma alemão mais reconhecidas no mundo. E se você busca praticidade para estudar, além da plataforma completa, eu trouxe o melhor livro de gramática alemã do nível básico, Der Ausländer. O livro é explicado todo em português de forma clara para que você tenha material de apoio que vai te ensinar a base do idioma de um jeito que ninguém nunca te ensinou. E você pode escolher entre a versão física ou digital. Falando mais sobre o que ninguém te ensinou, você sabia que nós, durante os estudos, desenvolvemos crenças que nos impedem de avançar mais rápido? É por isso que nos sentimos travados e com aquela sensação de que o alemão é difícil demais de aprender. E é na Rota da Fluência que você vai poder descobrir hoje mesmo, em poucos minutos, quais são seus erros, para poder se alinhar com a forma mais precisa de estudar. O plano para chegar até a fluência contém conteúdos valiosos, você viu? E agora, chegou a hora de entrarmos ao vivo para dar início a esse projeto juntos. Será nessa aula que eu vou te mostrar como pode ser mais fácil aprender alemão com a orientação certa. Bora? Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula ao vivo aqui do Clube de Alemão no sábado. Meu nome é Alex Garcia, eu sou professor do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão do Brasil e a única com 98,9% de satisfação. Pessoal, por falar em satisfação, para mim, vocês já sabem que todo sábado é uma satisfação incrível estar aqui com vocês. Hallo, deixa eu ver quem está online. Inclusive, eu vou pedir para vocês um feedback acerca do meu microfone, se vocês estão me escutando direitinho, tá? Deixa eu até conferir aqui, o microfone parece que está tudo certo. Vamos ver quem está aqui online comigo. Maria de Fátima, Morum, Jéssica, Leandra, Emily, Naldo, De Aquino, Noeli, Simone, Carlos Alberto, que coisa boa, gente. Davi, Marcos Leite, Margarida, Supa, Ana, Juliano, Daniela, Guten Morgen, pessoal. Que coisa boa estar aqui com vocês em mais um sábado. Hoje eu estou com a voz melhor, hein, gente? Vocês lembram que sábado passado eu estava com a voz ruim, né? Mas agora eu já melhorei, estou 100% aí para dar para vocês a melhor aula possível. Por falar em aula, né, nesse mês de abril nós estamos aprendendo alemão com música. Tem sido muito legal, porque é uma maneira, digamos assim, lúdica da gente aprender, e a música, ela funciona muito bem para adquirir um idioma por dois motivos. O primeiro é pelo fato de que nós temos aquele interesse especial, a gente se sente motivado quando a gente estuda por meio de música, porque é algo que naturalmente é gostoso da gente escutar.
E, por outro lado, também nos ajuda com a questão da pronúncia. Pois é, a música, ela ajuda com que nós saibamos pronunciar bem as palavras, porque a gente acaba imitando aquilo que a gente está escutando. E tem também um terceiro ponto, que seria a questão da memorização, né? Quando a gente gosta de uma música, a gente tem a tendência a memorizar aquela letra. Se você estuda o que cada palavra significa, você está aprendendo a pronúncia e você acaba memorizando a letra, consequentemente, você também estará memorizando as palavras e as expressões que a gente vai aprender. Não é verdade? Na aula de hoje, eu trouxe para vocês a canção Parfum, da cantora Lea. Ela é muito boa e muito famosa lá na Alemanha. Antes da gente começar, deixa eu dar uns avisos aqui para a gente, tá? A começar, gente, pela nossa promoção especial aí do mês de abril, que já está acabando, né? Nós temos aí poucos dias. Temos hoje, sábado, domingo, segunda até terça-feira, tá? Quem fizer matrícula no Clube de Alemão concorre automaticamente a uma Smart TV, que é uma TV inteligente, por meio da qual você vai poder assistir seus filmes e séries em alemão, escutar músicas, inclusive assistir às nossas aulas aqui do YouTube e do Clube de Alemão. É isso mesmo. Pessoal, deixa eu dar outro aviso também super importante, que é o fato de que, por se tratar de uma transmissão ao vivo, é muito comum que o YouTube ele diminua automaticamente a qualidade do vídeo. Então, para você se certificar de que você está recebendo a melhor qualidade de vídeo possível, lembre-se de tocar no ícone de engrenagem, aí seja do seu celular, do computador, de onde você estiver assistindo, tá? E do YouTube, e vocês vão colocar qualidade e depois colocar qualidade 720p. Dessa maneira, é certeza de que você vai conseguir ler todo o texto que eu colocar aqui na tela para nós, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Pois é, já estamos na nossa quarta e última aula do mês de abril e nós vamos aprender a letra da música Parfum, dessa cantora super bacana que é a Lea, tá? Por falar nisso, eu estou vendo, olha só, primeira vez direto de Portugal, Luciano, boas-vindas, herzlich willkommen. Tem mais alguém aqui pela primeira vez, gente? Quem nunca esteve aqui num sábado comigo? Tão bom quando tem pessoas novas assim, a gente fica feliz, né? Que nossa família cada dia mais vai crescendo um pouquinho, gente, é uma satisfação muito grande. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Bia também pela primeira vez, que coisa boa. Maria Lúcia, Bruno, herzlich willkommen, boas-vindas. Elian, muitas pessoas novas, Darley. Olha só, Elisângela está na República Tcheca, que bacana. Vitor Daniel também nunca esteve, Carlos Alberto. Gente, coisa boa, viu? Fico muito, 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 muito feliz. Obrigado a vocês, Gustavo. Olha, De Aquino, muita gente bacana. Parabéns, gente. Que bom que vocês deram esse passo aí para poder aprender o alemão. E conte sempre comigo, com a professora Lud e com toda a equipe do Clube de Alemão, tá certo? Pessoal, eu vou fazer como nós fizemos na aula passada. Eu vou colocar para vocês o vídeo da música que nós estamos estudando. E eu volto já já para a gente destrinchar cada uma das frases, tá bom? Então, vou colocar agora o vídeo e desejo a vocês um excelente vídeo. Vamos lá, daqui a pouquinho eu volto. Vamos prestar atenção aqui na letra da música e a gente já volta. Até já. E aí, pessoal, gostaram da música? Vocês já conheciam? O que vocês acharam? Curtiram? Muito bem. Vamos, então, começar aqui, né? Vamos entender um pouquinho dessa música. Essa música se chama Parfum. E ela é da cantora Lea. Daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês que a palavra perfume em alemão, a gente pode falar de duas maneiras diferentes. A gente pode falar parfum, como se fosse no francês mesmo, inclusive com essa pronúncia do francês, ou a gente pode falar da maneira alemã mesmo, que é parfum. Já vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, eu tenho muitas frases nessa canção que elas são repetidas, então eu não vou, por exemplo, uma mesma frase eu vou ensinar uma vez apenas, tá? Para a gente poder ganhar tempo e para dar tempo também para a gente tirar dúvidas, tudo bom? Então vamos lá. Nummer 1, ela fala assim, né? Du hast was Magisches an dir, was keiner sieht, tá? Quando eu falo du, eu estou me referindo a tu ou a você. Na verdade, gente, trata-se da segunda pessoa do singular, tá? E é totalmente informal. Diferente do que acontece no português,
No alemão, sempre que eu trato alguém pela palavra du, né, quando eu chamo a pessoa de você ou de tu, eu estou me referindo de maneira informal a essa pessoa. E isso só vai acontecer com amigos e familiares, tá? Então não é igual acontece, por exemplo, no Brasil, que a gente chama apenas as pessoas mais velhas de o senhor, a senhora, né? Na Alemanha não tem a ver com idade, mas sim com, digamos assim, grau de conhecimento mesmo, se você conhece bem a pessoa ou não. Depois eu tenho assim, olha, du hast. Du hast, gente, vem aqui do verbo haben, que é o verbo ter. Então, quando eu falo du hast, eu estou dizendo você tem, tá? Esse was, gente, o que acontece? Seria uma forma encurtada da gente falar a palavra etwas. Etwas quer dizer algo. Então, quando eu falo du hast was, quer dizer você tem algo. E depois eu tenho aqui magisches, tá? Deixa eu colocar aqui, eu acho que eu não coloquei. Magisches. Então, vou colocar assim, ó. Etwas magisches seria algo mágico. O que acontece, gente? É muito importante a gente entender que no alemão, sempre que eu tenho um substantivo, esse substantivo ele ganha uma inicial maiúscula. Isso vai acontecer para todos os substantivos. No português, o que acontece? Quando eu tenho construções do tipo algo mágico, a gente está misturando aqui, tá, gente, um pronome com um adjetivo. Seria o que a gente entenderia no português, tá? Mas no alemão, a gente entende como se a gente tivesse pegado um adjetivo e tivéssemos transformado esse adjetivo em substantivo. Por isso que ele fica com esse M maiúsculo aqui. Aí você fala assim para mim, Alex, tá, mas eu acho isso uma profundidade de gramática muito grande, eu não quero entender dessa maneira. Então, uma maneira mais fácil para você entender é basicamente saber que sempre que eu tenho a construção algo mais algum adjetivo, por exemplo, algo belo, algo mágico, algo grande, algo pequeno, algo bom, algo ruim, sempre que eu tiver essa construção, aquilo que antes seria um adjetivo, bom, ruim, grande, pequeno, eu vou colocar em letra maiúscula no alemão. Bom? Então, du hast was Magisches, ou seja, você tem algo mágico. An dir. Esse an, gente, é uma preposição e ela pode ser traduzida para o português como em ou a depender do contexto, tá? Então, quando eu falo assim, an dir, esse dia, tá? Ele seria relativo ao do. Por exemplo, quando eu falo dia, eu estou dizendo tu, pode ser o ti ou o ti, no sentido de pronomes, né? Oblíquos do português. Então temos ali, ó, ti ou ti, que vem do du. Eu não ensinei para vocês que o du significa tu ou você? Não é? Então esse dia é relativo a esse tu. Então quando eu falo an dia, seria em você ou em ti, tá? Vou colocar aqui, em ti ou em você. Então você tem algo mágico em você, ou tu tens algo mágico em ti. Eu acho muito estranho usar o pronome tu, tá? Eu não costumo usar, então eu prefiro usar o você. Logo, na hora de traduzir, eu vou falar você tem algo mágico em você. Se você tem digamos assim, você está acostumado a utilizar o tu, você pode traduzir como tu tens algo mágico em ti, tá bom? Isso só vai acontecer quando tiver algo na construção da frase ou no geral. O que acontece? Eu vou colocar em letra maiúscula sempre que eu tiver qualquer substantivo, tá? No alemão, quando a gente tem esse tipo de construção, por exemplo, algo bom, algo grande, algo pequeno, a gente entende que a gente transformou o adjetivo num substantivo. Neste caso, eu coloco em letra maiúscula. Fora isso, sempre que você tiver um substantivo, tá bom? Então vamos lá. Só que aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês, aqui eu tenho uma vírgula e depois da vírgula eu tenho a palavra was de novo. É por isso que eu vou explicar essa palavra duas vezes aqui para vocês. A primeira vez eu expliquei que esse was seria uma maneira encurtada da gente dizer etwas, que é algo. Só que esse segundo was aqui é o que é o tipo de palavra que a gente chama de pronome relativo nesse caso. Por quê?
essa palavra, ela vai buscar um elemento, tá, relativo à oração anterior. Então, ela vai recuperar um elemento. Então, quando eu falo assim, você tem algo mágico em você, o quê? E esse o quê está recuperando ou a oração inteira, que é o fato de você ter algo mágico, ou recuperando o algo mágico, tá? Então, esse was aqui seria o quê? Tudo bem? Depois eu tenho keiner. Keiner significa ninguém, tá? Ninguém, keiner. Se você poderia dizer também niemand, seria um sinônimo para keiner, mas neste caso eu usei essa palavra aí, keiner. Depois eu tenho keiner sieht, tá? Que vem do verbo sehen, que é o verbo ver. Então, keiner sieht, ninguém vê. Então, você tem algo mágico em você, o que ninguém vê. Ou então, você tem algo mágico em você que ninguém vê. Também pode ser, tá? Da forma como você achar melhor traduzir. Tudo bem? Depois nós temos a seguinte frase: Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Pessoal que está aqui pela primeira vez, não precisa copiar nada do que eu estou escrevendo aqui, tá? Quando for na segunda-feira, eu mando para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem um link falando o seguinte: para obter os avisos de aula e os materiais, clique nesse link. Aí o que acontece? Na segunda-feira eu envio para vocês um PDF, tá? É um grupo do WhatsApp. É só você entrar lá no grupo que vocês recebem esse material em PDF certinho, tá bom? Então vamos lá. Nummer 2, ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Esse ein, gente, seria o do português. E a palavra Zauber, né, vem aqui de der Zauber, que significa o feitiço, tá? Como eu falo para vocês, eu sempre coloco aqui o artigo definido do substantivo, ou seja, o que o artigo definido ele vai falar? Ele vai falar qual é o gênero do substantivo. Se ele é masculino, se ele é feminino ou se ele é neutro, né? No alemão nós temos esses 3 gêneros. E o der, ele é o artigo masculino no caso, ele é o artigo definido masculino. Então, der Zauber ou feitiço. E o plural aqui de Zauber, perceba que o plural da palavra é idêntico ao substantivo no singular. Nem sempre vai ser assim. É por isso que eu sempre coloco o plural de cada palavra aí para vocês, tá bom? Mais um caso aqui em que uma mesma palavra vai ter vários significados. No caso, esse der aqui, ó, é diferente desse der Zauber. Der Zauber seria o feitiço. Esse der aqui atua como pronome relativo, que ele vai buscar um elemento anterior. Seria o qual, tá? Então, quando eu falo assim, ein Zauber der, eu estou dizendo o seguinte: um feitiço, tá? O qual, ou um feitiço que, tá? Dich jederzeit umgibt. Esse dich, gente, vem do du. Du não é o tu, não é você. O dich seria o ti do português, tá? Que é o que a gente chama de pronome oblíquo. Então, quando eu falo assim, um feitiço o qual te, tá? Ou um feitiço que te, e jederzeit seria toda hora, tá? Ou a todo momento. Então, o qual toda hora te o quê? Esse umgibt vem do verbo umgeben. Umgeben quer dizer envolver, tá? Então, quando a gente fala assim, ein Zauber, der dich jederzeit umgibt, eu estou falando um feitiço o qual toda hora te envolve. Ou te envolve toda hora, fica melhor, né? Deixa eu colocar assim. Então, um feitiço que te envolve toda hora. A ordem aqui, gente, não vai fazer diferença pra gente no português, tá? Mas no alemão tem que estar daquela maneira. Um feitiço que toda hora te envolve. Peraí. Acho que fica melhor assim, né, gente? Envolve. Acho que a tradução melhor fica essa. O qual toda hora te envolve. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Nummer 3. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann, fühlt sich unglaublich an.
Esse wie seria o como. E a gente está usando para fazer o quê? Comparações. Então, estou comparando o quê? Vocês vão ver que ela vai comparar essa coisa mágica que a pessoa tem, esse feitiço que a pessoa tem, a um perfume, tá? Perfume em alemão, nós falamos das Parfum. O que acontece? Essa é uma palavra que tem origem no francês. E, por se tratar de uma palavra francesa, a gente vai reter a pronúncia. Então, na hora de pronunciar, a gente não vai falar parfum, a gente vai falar parfum, tá? Como se fosse um ar contínuo aqui. Das Parfum seria o perfume, tá? Aí o que acontece, gente? O plural de parfum é parfums, com S no final. Tá? É muito comum que no alemão, quando nós temos palavras de origem estrangeira, a gente costume colocar o S para poder fazer o plural, tá? Por isso que é parfums. Só que o que acontece? Existe também a palavra parfum. Olha a diferença. Aqui, gente, eu tenho... Deixa eu tentar aumentar aqui o tamanho. Aqui, olha, eu tenho um U com trema. Esse U com trema a gente pronuncia fazendo a boca do U, só que tentando colocar ali o som do I. Então, fica um intermediário entre o U e o I. Então, é parfum, parfum, tá? Seria, digamos assim, a alemanização da palavra parfum. E essa palavra vai ter dois plurais possíveis que você vai escolher, tá? Ou você vai dizer parfume, que seria, digamos assim, o plural alemão 100%, ou um plural que é metade alemão, metade estrangeiro, parfums. O que acontece? Eu morei no sul da Alemanha, que foi onde eu fiz escola e fiz a primeira faculdade, e depois eu morei em Berlim. Lá no sul da Alemanha, a gente usava a palavra parfum. Eu não escutava ninguém falando parfum. Agora, quando eu fui morar em Berlim, eu já escutava muito a palavra parfum. Então, tem muito mais a ver com o lugar onde você está na Alemanha. E tanto faz, tá? Não tem problema. Você pode usar qualquer uma das duas que vai estar correto. Esse das aqui, gente, ele é diferente do das parfum ou das parfum. O que acontece? Esse das é o que a gente chama de artigo definido, que é aquela palavrinha que vai dar ao substantivo o gênero dela. No caso, o gênero da palavra parfum é neutro e o das, ele é o artigo neutro, tá? Daniela está perguntando, não se pronuncia o R do parfum? Não. O que acontece? No alemão, sempre que eu tenho uma letra R antes de uma consoante ou no final da frase, ela é pronunciada como se fosse uma letra A. Então, aqui eu não vou falar parfum, eu vou falar parfum, tá? Para quem ainda não conhece muito bem a pronúncia do alemão, existe aqui no YouTube, no canal Clube de Alemão, uma playlist que é Guia Definitivo da Pronúncia Alemã, em que eu explico todas essas nuances de pronúncia, tá? Depois dei uma olhadinha lá. Então, para quem ainda não é inscrito no canal, lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Porque além dos vídeos que eu trago aqui no sábado, 2 vezes ao longo da semana eu trago também outros vídeos, tá? E quase sempre com material de apoio também em português, tá bom? Então, é basicamente isso, tá, gente? Então, aqui eu não vou falar o R, tá? Eu vou falar parfum, ok? Esse das aqui, gente, é um pronome relativo, que seria também, é como se fosse o que, tá? Ou o qual, para, eu vou colocar assim, ó, pronome relativo, que recupera palavras, né? Recupera substantivos neutros. Então, quando eu falo wie ein Parfum, eu estou falando como um perfume, o qual, ou como um perfume que, depois eu tenho man nicht kaufen kann. Gente, esse man aqui a gente tem que tomar cuidado, porque é um man com um N de nariz. Se eu tiver man com 2 N's, qual que vai ser a diferença? Com 2 N's significa homem. E com um N só é o que a gente chama de pronome indefinido. Seria similar ao se do português. Quando estamos fazendo uma generalização, tá bom? Então, quando eu falo assim, olha,
Man kauft. Eu estou falando compra-se. Man schläft. Dorme-se. Tá? Quando eu falo man kann, que é o que está acontecendo aqui, seria pode-se. Entenderam? Então, esse man, ele seria esse se aqui do português, tá? Esse se tem duas variantes no português. Eu vou falar para você só a título de curiosidade, não precisa saber isso, tá? A gente tem o chamado índice de indeterminação do sujeito, que é quando a gente tem um sujeito que pratica alguma ação, ou seja, o que é o sujeito? É basicamente aquela pessoa ou aquela entidade que pratica a ação da frase. Só que, quando eu não tenho de forma determinada quem é esse sujeito, quando eu falo assim, o Alex compra, ou o menino compra, esse sujeito está muito bem determinado. Quando eu não determino quem é, eu coloco esse se, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, que é algo geral, algo que pode ser qualquer pessoa. Tá? E também existe um outro se do português também, que é uma partículazinha que a gente utiliza, que no alemão a gente traduz tudo para man, mas basicamente eu gostaria que vocês entendessem que esse man, com um N só, vai ser como se fosse esse se indeterminado do português, tá? Quando a gente estiver fazendo uma generalização. Aqui ela não falou man kann significa pode-se, tá bom? Depois eu tenho aqui a palavra nicht. Nicht seria o não que a gente utiliza no português, no alemão, para poder fazer frases negativas. Então, quando eu falo assim, man kann nicht, eu estou falando um perfume o qual não se pode, tá? Ou como um perfume que não se pode, tudo bem? Literalmente, olha, não se pode. Ok? Kaufen. Kaufen é o verbo comprar. Tá? Igual eu coloquei aqui, olha, man kauft, compra-se. Depois, quando eu falo assim, olha, man kann, esse kann aqui vem do verbo können. O verbo können seria o verbo poder do alemão. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, olha, man kann nicht kaufen, eu estou falando não se pode comprar. Então, quando eu falo wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann, seria um perfume, como um perfume, o qual ou que não se pode comprar. Tudo bem? Aí vocês devem estar se perguntando, tudo bem, Alex, mas o que eu não estou compreendendo é que se eu for traduzir as palavras de forma literal, a ordem das palavras não vai ser a mesma da do português. Porque vai ficar assim, olha, como um perfume que se não comprar poder. No alemão, gente, as palavras elas têm uma ordem muito específica dentro das frases, principalmente os verbos. Esse tipo de oração aqui, ó, que está entre essa vírgula e essa vírgula, é uma oração que a gente chama de oração subordinada. O que seria uma oração subordinada? É uma oração dependente, aquela oração que não faz sentido se ela não tiver uma outra oração que dê sentido a ela. Então, ela é uma oração dependente. Só que no alemão, para esse tipo de oração, que são as subordinadas, a gente precisa mexer um pouquinho na ordem dos elementos. Como esse é um assunto um pouco mais avançado, eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque eu gostaria que vocês aprendessem um vocabulário. Mas, ao longo do tempo, e também aqui no YouTube, eu vou trazendo sempre vídeos explicando essas questões. Inclusive, eu vou fazer mais para frente para vocês alguns vídeos ensinando as orações subordinadas e o porquê nós temos essa ordem específica aí dos verbos, tá bom? Então, continuando, depois tem fühlt sich unglaublich an, tá? Eu vou colocar aqui uma vírgula. Leonan, esse tipo de oração que me quebra. O que acontece? As orações subordinadas no alemão, a única diferença, a única dificuldade que elas vão trazer para nós, falantes do português, é a ordem dos elementos. Mas uma vez que você pega essa ordem de elementos, você vai sempre poder reutilizar. O alemão, diferentemente do português, é uma língua, é um idioma cheio de padrões repetitivos. Então as pessoas falam assim, nossa, mas alemão é tão difícil, é tão diferente. Não é que alemão é difícil. Alemão realmente é diferente em vários aspectos do português, só que uma vez que você conhece a estrutura da frase, você sempre vai repetir, sempre vai estar correto. Quando a gente tem que ensinar português para estrangeiros, inclusive eu sou professor também de português para estrangeiros,
o português ele não tem muitos padrões, o português é uma língua cheia de exceções. Então, é muito mais complicado você falar um português muito bem falado, escrever um português bem escrito, do que um alemão, tá? Eu sei que parece que eu estou divagando aqui, eu falando isso um pouco para vocês, mas isso é importante que vocês entendam, para que a gente consiga quebrar esse estigma de alemão como língua complicada. As pessoas falam assim, mas os alemães vêm no Brasil, eles aprendem a falar português em tão pouco tempo. Pois é, gente. Eles aprendem a falar um português coloquial, um português vernacular, português que a gente fala no dia a dia. Mas agora pede para um alemão conseguir escrever, por exemplo, um português em nível Enem. Ou então ler um livro de português muito bem escrito, tá? Então, aí que tá. No alemão, não. O mesmo alemão que eu ensino aqui para vocês vai ser um alemão que vai permitir com que vocês tenham uma leitura avançada, o que não acontece com quem aprende português, tá? Normalmente, o estrangeiro que aprende português aprende aquele português vernacular, coloquial, que a gente fala no dia a dia, mas não sabe a gramática, né? Então, é isso. A diferença está nisso. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse estigma do alemão, que é uma língua que é acessível, tá bom? Então, gente, olha só. Aqui eu queria mostrar para vocês que eu tenho duas palavras. Aqui eu tenho fühlt e eu tenho sich. No português, nós temos alguns verbos que a gente chama de verbos pronominais ou verbos reflexivos, como é a forma como nós chamamos no alemão. Verbos reflexivos são aqueles em que a mesma pessoa que pratica uma ação, tá, é a pessoa que recebe a ação também, está sofrendo a ação. Por isso que a gente fala de reflexo do espelho. A pessoa que se vê no espelho é a mesma pessoa que está sendo vista. E no português e no alemão eles vão ser, a construção vai ser praticamente idêntica. Pode ser que alguns verbos no português sejam reflexivos e no alemão não sejam, e no alemão sejam reflexivos e no português não. Mas nesse caso aqui a gente vai ter um paralelo assim idêntico. Olha só, quando eu falo es fühlt sich an, vem do verbo sich anfühlen, tá? Que seria algo como sentir-se, tá? Ou sentir em si mesmo. Esse fühlen é o verbo sentir e esse sich seria esse si, que é o pronome relativo, tá bom? Então, sentir-se ou sentir em si mesmo. Esse an aqui, gente, está aqui no finalzinho. O que acontece? No alemão, nós temos alguns verbos que nós chamamos de verbos separáveis. São verbos que, na hora que nós escrevemos eles, ou então na hora que a gente encontra eles no dicionário, eles vão estar assim, olha. Vou colocar bem grandão aqui para vocês verem. Aqui vai estar o an, tá? E aqui vai estar o fühlen. Eles vão estar escritos como se fosse uma palavra só. Mas na hora que eu for criar uma frase, esse an, que antes aparecia aqui como um prefixo, ele vai aparecer no finalzinho, olha só. Tá? Esses são os verbos separáveis do alemão. Eu vou até tomar nota, gente, porque quando eu fico dando aula ao vivo, o que eu gosto dessas aulas é porque elas vão me dando insights acerca das necessidades de vocês de aprendizado. E eu já percebi na aula de hoje que vocês têm a necessidade de aprender orações subordinadas e eu acho que seria interessante também que eu trouxesse alguma coisa sobre verbos separáveis. Então eu vou tomar nota agora para que eu não esqueça aqui na minha lista de coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Vou até pedir licença para vocês, eu vou escrever aqui para mim mesmo. Vamos lá. Alex, fazer aula sobre verbos separáveis e também sobre orações subordinadas. Tá? Então, a qualquer momento, pode ser que vocês aí no YouTube vão encontrar aulas sobre isso que eu vou trazer, tá bom? Regras são divertidas, elas ajudam a controlar a diversão. Aprendendo aos 34 anos que a Mônica Geller tinha razão. Gente, eu acho também, tá? Eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu gosto muito das regras do alemão. O alemão é uma língua muito de regras, mas que são regras que uma vez que você aprende, você nunca mais esquece, tá bom? Então, quando eu falo assim, es fühlt sich an, quer dizer que isso se sente. Aqui, olha, tá vendo que tem esse es aqui que eu coloquei entre parênteses? Por quê? No alemão, a gente não pode omitir o sujeito das frases. No português, como a própria conjugação nos dá o sujeito, quando eu falo assim, olha, eu como uma maçã. Se eu omitir o sujeito eu, pela conjugação como, a gente sabe que se trata do eu.
não é verdade? Então eu posso omitir. Inclusive, é sofisticado falar o português omitindo, né, os pronomes pessoais. É algo sofisticado, principalmente a primeira pessoa, né? No alemão, a gente não vai fazer isso, porque não pode. A gente não pode omitir sujeito nas frases. Então, o que, que acontece? Alex, mas aqui ela omitiu. Você acabou de falar que não pode? Não pode na língua normativa, mas na língua coloquial não existem regras. Logo, a pessoa faz o que ela quer, tá? Desde que ela se faça entender, desde que ela mantenha a comunicação. Então, aqui é como se tivesse esse S, que vai ser como se fosse um isso, tá? Então, eu colocaria assim, isso se sente, tá? Ou unglaublich. O que seria unglaublich? Vem aqui do verbo glauben, que é acreditar, tá? Esse glaublich seria algo crível, algo que se pode acreditar. Quando eu coloco esse eu estou fazendo o contrário, que seria inacreditável. Inacreditável. Então, isso se sente inacreditável. Tá? Só que aqui, gente, está de maneira literal, tá? Eu vou colocar assim, ó, lit, porque aqui está literal. Ninguém no português vai falar assim, isso se sente inacreditável. Como que a gente vai falar? A gente vai falar assim, isso me parece inacreditável, né? A tradução que eu diria não literal seria como um perfume que não se pode comprar, e que dá uma sensação inacreditável. Entenderam? Então, é basicamente isso que ela está querendo dizer, que é um perfume que você não pode comprar e que dá essa sensação inacreditável. Aí ela termina dizendo, weil es niemand anders wie dich gibt. Tá? Esse weil seria o porquê da resposta. Tudo bem? Esse es, tá? O que que acontece? Esse es está junto com o gibt aqui. Es gibt, tá? O es, ele vai ser várias coisas. Ele vai ser o que nós chamamos o seguinte, pode ser pronome neutro. O que acontece? Quando eu tenho uma frase em português, eu falo o seguinte, o menino come uma laranja. Eu posso trocar esse o menino pelo pronome ele. O menino, vírgula, ele come uma laranja. A menina, vírgula, ela come uma laranja. Ok? Só que no alemão, além do masculino, o menino, do feminino, a menina, nós temos o neutro. Palavras neutras do tipo casa, carro, água, tá? Existem muitas palavras neutras. Logo, além do ele e do ela, eu preciso ter um terceiro pronome, que seria o pronome neutro, que é esse es, tá? Então, ele vai ser usado para substituir substantivos neutros. Por exemplo, das Haus ist schön, tá? A casa é bonita. Só que Haus, em alemão, é neutro. Eu posso transformar o das Haus em es. Es ist schön, tá? Seria, né? Ela é bonita. Entenderam? Ou eu posso usar também para usado como sujeito de frases em frases que no português não há sujeito. Em frases em que usado como sujeito em frases que no português não haveria sujeito. Tá? Por exemplo, quando eu falo assim, olha, chove. Veja, essa aqui é uma oração impessoal, tá? Não tem sujeito. A gente não fala isso chove, o céu chove, Deus faz chover. A gente simplesmente fala chove. Em alemão, como eu falei para vocês, toda frase precisa de sujeito
tá? Então, a gente vai falar o seguinte, es regnet, ok? Chove. Daniela está falando do sujeito oculto. Dani, nós temos que ter um grande, digamos assim, ter um pouco de cuidado ao falar sobre sujeito oculto. Por quê? Quando o sujeito ele está oculto, quer dizer que ele existe, ele só não está sendo dito ou escrito. No caso, esta frase daqui, ó, isso daqui, embora seja apenas um verbo, também é uma oração, só que é uma oração impessoal. Ela não tem sujeito, o sujeito aqui não está oculto, ele não existe. Tá? Então, é diferente uma frase em que o sujeito está oculto e o sujeito ele é inexistente. Tá? É uma frase impessoal. Então, a gente tem que saber essa diferenciação. Tá bom? Então, não é porque o sujeito está oculto no português que eu vou colocar o S no alemão. Não, senhor. Por quê? Aqui, olha só. Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, fühlt sich unglaublich an. Aqui o sujeito está oculto. Tá? E calhou de ser o S, o sujeito, mas poderia ser, por exemplo, em outras músicas, a gente vê muita pessoa falando na primeira pessoa sem dizer o ich, tá? E o sujeito ich vai estar oculto, mas a gente não poderia trocar pelo S. Tudo bem? Mas excelente ponderação que você fez, tá? Dessa questão do sujeito, ajudou demais, tá bom? Depois, gente, eu tenho ali a palavra isso, Fátima, sujeito indeterminado, isso mesmo. Tá? Niemand seria ninguém. Lá em cima eu expliquei para vocês que o keiner também era ninguém, tá? Niemand é um sinônimo, ninguém. E anders seria algo diferente. Quando eu falo niemand anders, aqui, olha, é uma expressão, tá? Então não quer dizer ninguém diferente. Mas sim, ninguém mais, tá? É uma expressão. O wie a gente aprendeu, que é como, né? O dich eu também expliquei para vocês que é o ti. Deixa eu só colocar aqui, olha. Weil es niemand anders, porque ninguém mais como você, tá? Aí, esse es gibt aqui no alemão, gente, é o a, no sentido de existir, tá? Ele é sempre no singular, assim como no português. Vou dar uns exemplos aqui para facilitar para a gente. Es gibt ein Auto. Isso aqui significa, em alemão, há um carro. Tá? Ou, coloquialmente, tem um carro. Tudo bem? Ou então, se eu falo no plural, es gibt viele Personen. Vou colocar assim, ó, pode ser Personen. Então, há muitas pessoas, tá? Tem muitas pessoas. O que acontece? Aqui vocês perceberam que esse es gibt, ele é imutável, tal como ele o é no português. Sempre vai estar no singular, tá bom? Então, quando eu falo assim, olha, es gibt dich, eu estou falando a você. Você existe. Então, quando ela fala, weil es niemand anders wie dich gibt, porque não existe, não há ninguém como você, tá bom? Então, porque porque há ninguém como você. Seria a tradução literal. E eu vou colocar aqui a tradução tal como nós a faríamos no português, tá? Seria assim. Porque não há ninguém como você. No alemão, gente, diferentemente do que acontece no português, quando você fala a palavra ninguém, ninguém ou nada, ninguém, nunca, todas essas palavras, elas têm um cunho negativo. Então, se você fala ninguém, você já parte do pressuposto que não há pessoas. Quando você fala não ninguém, você concorda que você estaria pegando ninguém e negando. Qual que seria o antônimo de ninguém? Alguém, né? Então, teoricamente, quando a gente fala não há ninguém, a gente estaria dizendo de forma lógica que há alguém.
tá? Só que isso já está tão assim enraizado no português que a gente fala dessa maneira. No alemão, não. No alemão, se a própria palavra carrega, né, um sentido negativo, seja nunca, nada, ninguém, a gente não vai misturá-la com não, tá? Então é por isso que aqui eu não falei que não há ninguém, eu falei que há ninguém. Tudo bem? Então, weil es niemand anders wie dich gibt. Porque não há ninguém mais como você. Não há ninguém mais como você. Entenderam? É isso aí. Aí depois ela fala assim, olha, zwischen Neugier und Angst. Zwischen significa entre. E a palavra Neugier é uma palavra feminina de Neugier, com plural de Neugier, que significa a curiosidade. Depois eu tenho a palavra de Angst. Und, né, gente, que significa ir. E depois de Angst. Angst, gente, significa medo, tá? Atenção, porque no alemão é uma palavra feminina, de Angst, e o plural é de Ängste. A gente tem que colocar aqui o trema, tá bom? Então, entre curiosidade e medo, aí ela fala assim, nimmst du meine Hand und ich fall in die Nacht. Quando eu falo assim, du nimmst, né, du nimmst, vem do verbo nehmen, que é, nehmen é pegar. Então, nimmst du ou du nimmst, você pega ou tu pegas, meine Hand. Aqui eu tenho a palavra meine, que significa minha. E die Hand seria a palavra a mão, com plural de Hände, com A com trema. Bom? Então, die Hände, as mãos. Die Hand, a mão. Meine Hand, minha mão. Você pega a minha mão. Und ich fall in die Nacht. O que acontece, gente? Aqui eu tenho, né, fall, que na verdade esse apóstrofo quer dizer que ela comeu a letra E de escola, que seria ich fall, ich falle. Eu caio, vem do verbo cair. Tá? Fallen. Então, e eu caio in die Nacht, quer dizer, na noite. Tá bom? Die Nacht, a noite. Nimmst du meine Hand und ich falle in die Nacht. Então, ela fala assim, zwischen Neugier und Angst, nimmst du meine Hand und ich falle in die Nacht. Entre curiosidade e medo, você pega a minha mão e eu caio na noite. Tá? Se a gente fosse falar no português, né, que a gente cai na noite, fica parecendo que a gente vai para balada, vai para gandaia, né? Mas não era o que ela queria dizer nesse caso. Ela queria dizer que ela entra numa espécie de escuridão, assim, sabe? Então, depois ela fala assim, war noch nie so hell war. Esse war, gente, seria até o caso aqui do que eu falei para vocês, de um sujeito oculto. Ela estaria dizendo ich war. Só que por se tratar de uma linguagem coloquial, a gente omitiu, tá? Então, o war vem do verbo sein, seria o passado, tá bom? Ich war quer dizer eu fui, eu estive, eu era, tá? Então, aqui seria o verbo ser ou estar. Gustavo, por que é in die e não in der Nacht? O que acontece? No alemão, a gente tem uma coisa que a gente chama de declinação. Tá? As declinações são as mudanças que as palavras sofrem de acordo com aquilo que elas representam na frase. Se são sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto, se está relacionado à posse. Tá? E o que acontece? Dessas declinações, nós temos uma que a gente chama de acusativo e outra que a gente chama de dativo. O acusativo a gente utiliza junto com verbos que indicam deslocamento. E o dativo a gente utiliza com verbos que indicam localização. Por exemplo, se eu pergunto para você onde você trabalha, você vai falar a localização. A localização vai estar no dativo. Se eu falo aonde você vai, para qual lugar você vai, tá? Para onde você está correndo, caminhando, você está se deslocando. Aí eu vou usar o acusativo. No caso, o verbo cair, ele incita um deslocamento. Então, a pessoa que cai, ela estava numa posição A e ela caiu para uma posição B. Então, ela se deslocou. Logo, eu tenho que utilizar o caso gramatical que a gente chama de acusativo.
Se eu falasse assim, eu estou na noite, ou então eu vivo na noite, eu durmo na noite, aí sim seria in der Nacht, que aí estaria no dativo, tá? Então é basicamente isso. Pessoal, por falar em declinações, eu tenho uma coisa que eu nem sei se eu podia falar para vocês não, hein? Mas nós vamos fazer um mês inteiro dedicado às tão famosas declinações, tá bom? E vai ser um mês ministrado pela professora Lud, eu acho que eu vou ministrar uma aula só, tá? A professora Lud, ela é, digamos assim, a maga das declinações, sabe tudo e mais um pouco, tá? E, se não me engano, vai ser mês que vem, hein, gente? Então, olha, fiquem ligadinhos, porque esse tema de declinação dá pano para manga, e eu diria que ele é o grande estigma que as pessoas têm em relação ao alemão. Quando a gente aprende o que é a declinação e como usar, acabou, gente. Aí ficou tudo fácil, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, porque isso vem em breve. Então, quando eu falo ich war, eu posso dizer eu estava, eu estive, eu era ou eu fui. É a mesma coisa no alemão. Tudo vai ser ich war. No português é mais complicado. Então, quando eu falo assim, olha, ich war seria eu estive, ok? Depois eu tenho, olha, noch nie. Noch nie seria nunca antes. Nunca antes. Eu nunca antes estive o quê? So tão hell war. Olha que interessante. A palavra war sozinha significa acordado ou despertado, tá? E a palavra hell significa claro. Então, quando a pessoa está hell war, ela está super acordada, ela está muito acordada. Tá? Ela está ultra acordada. A gente tem alguma palavra para isso no português? Quando a pessoa está muito acordada? Nem sei. Eu vou colocar aqui revar como muito acordado. Tá? Então, eu nunca antes estive tão acordada. Tá? Ou tão bem acordada. Tá? Muito acordado, bem acordado. Ligado no 220, né, Arielle? Isso aí. Sopa. Isso mesmo. Eu nunca antes estive tão assim no 220, tá bom? Fühl mich wie ein Tourist, tá? Quando eu falo ich fühl, quer dizer ich fühle, eu sinto. Só que olha só que interessante. Vocês lembram que no início da aula eu falei para vocês, pode ser desperto também, Kaomi? Pode ser também. Eu nunca antes estive tão bem acordada, tão desperta, tá? Tão bem acordada ou tão desperta. Alerta, pode ser também, Rogers. Nunca antes estive tão alerta. Tudo bem? Aí, olha só. Quando eu utilizo o verbo sentir, quem sente, né? Normalmente a gente se sente de alguma maneira, não é? Esse é um verbo reflexivo. A mesma pessoa que está sentindo é a que está recebendo a sensação de sentir, não é? Bia, esse acordado seria pilhada mesmo ou mais de ter consciência? Seria a pessoa estar mais alerta mesmo, tá? Não é nem pilhada, não. Tudo bem? Então, fühle mich wie ein Tourist. Ich fühle mich, quer dizer, eu me sinto, tá? Vem do verbo sich fühlen, que é sentir-se. Então, eu me sinto como ein Tourist, um turista. Arielle, o que é a palavra dor? Dor é uma palavra que a gente classifica como partícula modal. Partícula modal são palavras que não têm tradução exata para o português, mas que a gente utiliza para inferir em uma frase alguma determinada nuance. Então, o dor a gente utiliza mais ou menos da seguinte maneira. Quando eu falo assim para você, eu viro para você e falo, o Brasil não é um país grande. Aí você fala assim para mim, é sim, é grande sim. Ou seja, você pegou uma frase negativa, não é? E você, digamos, fez uma contradição da frase negativa. Então, o Brasil não é um país grande. É sim, tá?
Então, no alemão ficaria assim: Brasilien ist kein großes Land. Aí você vai falar simplesmente doch. Esse doch seria sim, tá? Neste caso. Ok? Então, eu me sinto como um turista, weil alles anders ist, auch wenn ich mich verlaufe. Vamos entender aqui o que estamos dizendo aqui. Quando eu falo weil, eu já falei para vocês que é o porquê, né? Alles significa tudo. E o anders, lá em cima, eu tinha falado anders para vocês que era diferente. Esse ist, gente, quando eu falo assim, ó, alles ist, tudo é, vem do verbo sein. O verbo sein é o ser estar do alemão. Então, quando eu falo weil alles anders ist, eu estou dizendo porque tudo é diferente. Tá? Auch wenn ich mich verlaufe. Então, vamos lá. A palavra auch em alemão significa também, tá? E esse wenn aí, ele vai significar quando. Ele também pode significar se em alguns contextos, tá? Mas nesse caso é o quando. Depois eu tenho ich verlaufe mich, tá? Vem do verbo sich verlaufen, que seria a gente não tem uma tradução exata para o português, mas seria algo do tipo ir pelo caminho errado, tá? Escolher o caminho errado, ou eu diria ir pelo caminho errado. Ou errar o caminho. Só que eu gostaria que vocês percebessem que no alemão é um verbo que reflexivo. Então a pessoa fala assim: eu verlaufe mich, esse mich aqui, tá? Então eu vou pelo caminho errado. Tudo bem? Malu é praticamente uma contradição. O dor, né? Sim, isso mesmo, tá? O dor, ele vai contradizer uma frase afirmativa. Tudo bem? Então, auch wenn ich mich verlaufe, quer dizer assim, porque tudo é diferente também quando eu erro ou quando eu vou pelo caminho errado. Não é se perder, mas caminho errado? Dani, o que acontece? É porque a gente tem o verbo se perder em alemão. Sich verlieren, tá? Sich verlaufen pode ser tomar... vou colocar aqui, olha. Ir pelo caminho errado, errar o caminho, perder o caminho, tá? Perder-se do caminho, talvez melhor, né? Perder-se do caminho. Tá? Porque existe outro para se perder também, mas vamos colocar assim que eu acho que vai dar certo. Porque tudo é diferente também quando eu me perco pelo caminho. Bom? Depois, ich will nie mehr nach Hause. Esse V, quando eu falo assim, ich will, eu estou dizendo eu quero. Vem do verbo wollen. Wollen significa querer. Então, ich will, eu quero. Nie mehr seria nunca mais, tá? Nunca mais. Mais um exemplo daquelas frases que eu falei para vocês. No alemão, quando a gente tem palavras que elas já indicam algo negativo, a gente não coloca um não, tá? Então, quando eu falo assim, por exemplo, eu quero, no português a gente falaria eu não quero nunca mais. Né? No alemão a gente só vai falar eu quero nunca mais. Você não precisa do não, porque a palavra já carrega o sentido negativo. Só que eu vou colocar aqui para que fique fácil da gente entender. Eu não quero nunca mais o quê? Nach Hause, para casa. Tá? O que acontece? Existe a expressão nach Hause, gehen, ir para casa. Só que, observação, na língua coloquial, é comum omitirmos o verbo gehen, que é o ir, né? Da expressão nach Hause gehen. Tá bom? Então, ao invés de falar ich will nie mehr nach Hause gehen, que teria que ter esse ir aqui, né? A gente só fala ich will nie mehr nach Hause. Então, eu não quero nunca mais ir para casa. A gente costuma omitir, tá bom? Aí ela fala assim,
hättest du mir das bloß nie gezeigt? Tá? Aí, olha só, eu vou colocar da seguinte maneira. Vamos começar com du hättest gezeigt. Seria assim, olha. Du hättest gezeigt. Gezeigt. Você tivesse mostrado, tá? É literalmente isso. Você tivesse mostrado. Só que o que acontece? Quando eu inverto observação, ao inverter o hättest com o du, a frase passa a ter uma denotação condicional, tal como se nela houvesse a conjunção se. Então, quando eu falo assim, olha, ao inverter o hättest com du, a frase passa a ter uma denotação condicional, tal como se nela houvesse a conjunção se. Se eu falo assim, du hättest gezeigt, seria você tivesse mostrado. Se eu falo assim, hättest du gezeigt, aqui normalmente teria uma vírgula e mais alguma coisa. Seria, se você tivesse mostrado. Então, a gente usa muito em frases condicionais do tipo, se você tivesse me mostrado tal coisa, eu teria feito outra coisa. Tá? Então, é basicamente isso. No alemão, a gente pode utilizar aí dessa construção em que a gente troca o verbo de lugar para poder inferir ali uma frase condicional. Então, aqui quando ela fala hättest du mir das bloß nie gezeigt, eu já posso escrever que seria se você tivesse mostrado, tá? Esse mir, na verdade, ele é o min que vem do ich, que é o eu, né? Então, quando eu falo quem mostra, mostra para alguém. Então, se você tivesse me mostrado, pode ser o min ou pode ser o me, tá? Dependendo aí do contexto. Se você tivesse me mostrado, e o das seria o isso, tá bom? Então, se você tivesse me mostrado isso, aí depois tem o ni aqui. O ni significa nunca, tá? Então, se você nunca tivesse me mostrado isso, só que aí tem esse bloß. O bloß, gente, seria... não há tradução exata para o português, mas podemos, neste caso, traduzir como ao menos. Então, seria assim, se ao menos você nunca tivesse me mostrado isso, ok? Então, hättest du mir das bloß nie gezeigt, se ao menos você nunca tivesse me mostrado isso, certo? Antônio, o sinal está péssimo. Faz o seguinte, Antônio, tenta ver se você está com 720p. Você vai tocar no ícone de engrenagem, no reprodutor aí do YouTube, vai colocar qualidade 420p. Às vezes é isso que está acontecendo, tá bom? Então, seit ich es weiß, kann ich nicht mehr zurück. Então, esse seit significa desde ou desde quando, tá? Esse es eu já ensinei para vocês, que seria como se fosse um isso, né? Esse weiß, gente, quando eu falo assim, ich weiß, eu estou falando eu sei, vem do verbo wissen, que é o verbo saber, tá? Então, quando eu falo seit ich es weiß, eu estou falando assim, desde quando eu sei disso, porque no alemão, quem sabe, sabe alguma coisa. No português, quem sabe, sabe de alguma coisa. Por isso que é o disso ali, tá? Mas no alemão é só o es. Seit ich es weiß, desde quando eu sei isso, sei disso, kann ich nicht mehr zurück. Quando eu falo ich kann,
né? Eu estou falando eu posso, vem do verbo können, que é o poder, tá? Então, eu posso. O nicht é o não, então eu não posso. Mehr é mais. E zurück seria para trás, tá? Atrás, etc. Então, aqui, gente, seria mais ou menos a expressão zurückgehen. Zurückgehen significa voltar atrás, tá? Só que, assim como acontece aqui, olha, na língua coloquial, a gente vai omitir o verbo e gehen na expressão zurückgehen. Tá? Então, voltar atrás seria zurückgehen, mas no dia a dia a gente acaba tirando esse gehen, coloca só o zurück. Então, eu não posso voltar atrás. Tá bom? Depois ela fala, ich will nie wieder alleine sein. O ich will, eu já ensinei para vocês que é eu quero. O nie também é nunca, eu quero nunca. Só que no português a gente coloca um não, né? Eu não quero nunca. Wieder significa mais uma vez ou de novo, tá? Alleine significa sozinho. E o sein, a gente sabe que é o verbo ser ou estar. Então, ela fala assim, ich will nie wieder alleine sein. Quando eu coloco assim, olha, nie wieder não seria não mais uma vez ou não de novo, seria nunca mais, tá? Então, quando eu misturo essas duas palavras, fica isso. Eu não quero nunca mais, tá, estar sozinha. Tá bom? Aí ela fala nimm mich mit. Esse nimm aqui, gente, tá, na verdade, no imperativo. O que é o imperativo? Quando você está dando um comando para a pessoa, tá? Compra, bebe, beba, faça, tá? Nimm mich mit seria, aqui na verdade é nimm mit, tá? Que seria o verbo mitnehmen, que é um verbo separável também, que significa levar consigo. E esse mich, eu já ensinei para vocês que era como se fosse o mi, né? Do eu. Então, nimm mich mit seria leve-me com você, tá? Nimm mich mit. Ou leve-me junto. Levar consigo, levar junto, deixa eu colocar aí. Leve-me com você, leve-me junto, me leva junto, tá? Como se lê ali os dois L's juntos de alleine, mesma coisa, tá, gente? Alleine. O L, um L ou dois L's a gente vai ler da mesma maneira. O que acontece? No alemão, a gente duplica algumas consoantes para que a vogal que antecede essas consoantes duplicadas, elas sejam vogais abertas ou vogais curtas, tá? Então, no alemão, a gente utiliza, por exemplo, perceba, aqui eu tenho duas letras M, só que eu vou pronunciar como se fosse um M só. É apenas para indicar que esse I aqui ele tem que ser pronunciado de maneira curta. Aqui no canal, eu coloquei para vocês uma playlist com a pronúncia alemã. Então, guia definitivo da pronúncia alemã. Lá eu ensino para vocês como que a gente vai pronunciar as vogais, porque no alemão existem diferenças entre vogais curtas e vogais longas. E o que vai definir essas diferenças, muitas vezes, é simplesmente o fato de nós termos vogais duplicadas, consoantes duplicadas. Então, aqui eu tenho duas letras L, tá? Só que eu pronuncio como se fosse um L só. Isso apenas quer dizer que a vogal que o antecede vai ser uma vogal aberta ou uma vogal curta, tá bom? Então, hab nur Augen für dich. Quando eu falo ich hab, quer dizer eu tenho, tá? Deveria ser ich habe. Assim, olha. Ich habe. Vem do verbo haben, que é o verbo ter. Então, ich habe, que quer dizer eu tenho. Nur quer dizer somente ou apenas. Das Augen é o olho. E die Augen, os olhos. Então, ich habe nur Augen, eu tenho
olhos apenas für dich, tá? Für dich, para você, ou para ti. Vou colocar aqui, ó. Für dich, para você, ou para ti. Ich habe nur Augen für dich. Eu tenho olhos apenas para você, ou apenas para ti. Certinho? Aí ela fala assim, olha, dein Strom reißt mich mit, ich will alles verlieren. O que seria esse dein Strom reißt mich mit? Vamos começar ali pela palavra dein, tá? Só um instantinho que fechou aqui para mim o chat, gente. Só reabrir aqui, senão não vejo o que vocês estão falando. Abrir, pronto. Não é porque... Beleza. O dein, gente, seria o teu ou o seu, tá? No sentido de você, tá? Der Strom significa energia, só que energia elétrica, tá? Então, der Strom, energia, só que elétrica. Pode ser também a sua eletricidade, tá? Aí eu tenho aqui, olha, mit, reißt mit seria, vou colocar aqui, olha, dein Strom, reißt mit, seria mitreißen, que seria levar embora consigo, tá? Então, quando a gente fala dein Strom reißt mich mit, quer dizer, sua ou tua eletricidade, tua energia elétrica me leva embora com você. Tá? Ich will alles verlieren. Quando eu falo ich will, eu quero alles, tudo que eu ensinei para vocês, e verlieren vem do verbo verlieren. O que acontece? Aqui, ó, eu coloquei esse apóstrofo porque na hora que a gente foi pronunciar essa palavra de maneira assim coloquial, a gente fala verlieren, a gente não fala verlieren, tá? Significa perder. Então, dein Strom reißt mich mit, ich will alles verlieren. Eu quero perder tudo. Tá? Was ist mit mir passiert? O von teria a mesma explicação do dor? Não, não, não. Von é uma preposição que significa de, tá? E o dor é uma coisa completamente diferente, é uma partícula modal, tá bom? Alex, a palavra Worten tem umlaut no O, porque no Leo não aparece. Não, o que acontece? Deixa daqui a pouquinho, deixa eu só fechar aqui, aí eu te respondo essa pergunta, tá? Tá fora do escopo aqui, mas eu respondo aqui para você. Eu coloco aqui, ó, para eu lembrar. São duas coisas diferentes, tá? Vamos voltar aqui só para a gente terminar. Was significa o quê? Então, was ist, que seria do verbo sein, né? Seria ser, estar. Was ist mit mir, comigo, tá? Mit mir, comigo. E esse passiert é do verbo passieren. Passieren significa acontecer, tá? Então, quando eu falo assim, olha, das ist passiert, quer dizer, isso aconteceu. Então, esse ist passiert, aqui juntos, essas duas palavras formam passado. É um passado que a gente chama do tipo perfect, que eu já ensinei para vocês, tem aulas sobre isso aqui, tá bom? Então, was ist mit mir passiert seria o que aconteceu comigo. Tá? Depois ela fala, ich löse mich auf in deinen Armen. Ich löse auf, tá? Que seria ich löse auf, se fosse na língua normativa, vem do verbo auflösen. Tá? Eu vou colocar aqui assim, olha, sich auflösen, que seria algo do tipo, não é derreter, é quando desintegrar, né? Então, poderia ser desintegrar-se. Ou então, isso mesmo. Ou então, quando a gente faz uma mistura,
e fica solúvel, dissolver, isso mesmo, desintegrar-se, dissolver-se, tá? Então, ich löse mich auf in dein Arm seria eu me desintegro, eu me dissolvo em seus, tá? Né? Der Arm, o braço, die Arme, os braços, tá? E aqui tem um Nzinho, gente, porque tem a ver com uma declinação. Não vou entrar nesse mérito agora, não, tá? Mas eu me desintegro ou me dissolvo em seus braços. Ich löse mich auf in dein Arm. Ok? Aí ela fala, comia normal na. Esse com também está no imperativo, ela está dando um comando. Venha, vem do verbo kommen, que é o verbo vir. Então, comia na, tá? Esse na seria perto. Mia na, perto de mim, tá? E normal seria mais uma vez, ou de novo. Então, vem de novo para perto de mim, tá? Então, venha de novo para perto de mim. Bis significa até, é uma preposição. Nichts significa nada, é o contrário de alles, tá? E o mehr a gente sabe que é mais, né? Até que, pode ser o até que também, né? Que aí vira como se fosse uma conjunção aqui. Como não? É uma conjunção aqui, neste caso, não é uma preposição no alemão. Então, venha de novo para perto de mim, até que eu nada mais, o quê? Ich spüre, vem do verbo spüren, que é o verbo sentir. Até que eu nada mais sinta. Ou até que eu não sinta mais nada. Tá bom? Até que eu não sinta mais nada. Josimar, poderia usar o termo derreter? Então, gente, eu acho que, tipo assim, do ponto de vista literário, sim. Só que o verbo derreter em alemão é schmelzen, é outro verbo, tá? Aqui ela quis mesmo dizer auflösen, ela não quis dizer schmelzen. Então ela não está falando que ela derrete nos braços. É claro que, por se tratar de um texto literário, a gente pode inferir nuances de tradução, mas eu acho que o intuito dela era literalmente se sentir como se nos braços da pessoa ela, sei lá, ela deixasse de existir. Por quê? Porque ela não quer mais sentir nada, tá? Então, derreter, eu acho que já ficaria uma coisa mais romântica, assim, eu me derreto em seus braços. Não era o que ela queria, tá? Então, é outra tradução de acordo com a minha percepção, tá? Mas, como eu disse, por ser um texto, né, lírico, a gente pode inferir ali, tá bom? Aí ela fala, comia normal na, então venha de novo para perto de mim, até que eu não sinta mais nada, bis ich nichts mehr spüre, certo? Außer Glücksgefühle. Außer significa exceto, tá? Depois eu tenho Glücksgefühle. Eu tenho aqui a palavra das Glücksgefühl. A palavra Gefühl, sozinha, significa sentimento. E Glück vem da palavra der Glück, que é felicidade. Então, das Glücksgefühl seria o sentimento de felicidade. Só que aqui está no plural, de Glücksgefühle, com E no final. Bom? Então, exceto sentimentos de felicidade. Ok? Então, vamos ver toda a letra novamente para ver se ficou direitinho. Então, ela fala, du hast was Magisches an dir, was keiner sieht. Tá? Você tem algo mágico em você que ninguém vê. Tá? Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Um feitiço que toda hora te envolve. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann, fühlt sich unglaublich an. Como um perfume que não se pode comprar e que dá uma sensação inacreditável, ou traz uma sensação inacreditável, tá? Weil es niemand anders für dich gibt. Porque não há mais nada como você.
tá? Não há ninguém mais como você. Aí ela fala, zwischen Neugier und Angst, entre curiosidade e medo, nimmst du meine Hand und ich fall in die Nacht. Você pega minha mão e eu caio na noite. War noch nie so hellwach. Eu nunca antes estive tão bem acordada, tão desperta. Fühle mich wie ein Tourist. Eu me sinto como um turista. Weil alles anders ist, auch wenn ich mich verlaufe. Porque tudo é diferente também quando eu me perco pelo caminho. Ich will nie mehr nach Hause. Eu não quero nunca mais ir para casa. Tá? Hättest du mir das bloß nie gezeigt, se ao menos você nunca tivesse me mostrado isso. Seit ich es weiß, kann ich nicht mehr zurück. Desde quando eu sei disso, eu não posso voltar atrás. Ich will nie wieder alleine sein. Eu não quero nunca mais estar sozinha. Nimm mich mit. Leve-me junto ou me leve com você. Hab nur Augen für dich. Eu tenho olhos apenas para você. Ficou faltando aqui, né? Dein Strom reißt mich mit. Ich will alles verlieren. Sua eletricidade, sua energia elétrica me leva embora com você. Eu quero perder tudo. Was ist mit mir passiert? O que aconteceu comigo? Ich löse mich auf in deinen Armen. Eu me desintegro, me dissolvo em seus braços. Komm mir noch mal nah, bis ich nichts mehr spüre. Venha de novo para perto de mim até que eu não sinta mais nada. Außer Glücksgefühle, tá? Exceto sentimentos de felicidade. Curtiram? Vamos então para a parte das dúvidas. Vamos começar pelas dúvidas de Worten. Quem que me perguntou? Deixa eu ver. Antônio, tá. O que que acontece? No alemão, nós temos a palavra das Wort. Eu vou colocar aqui dúvidas. No alemão, nós temos a palavra das Wort, que significa a palavra. Só que aí o que que acontece? O plural, existem dois plurais, tá? Para a palavra. Então, deixa eu colocar assim, quer ver? Das Wort. E o plural, nós temos dois. Plural, Die Wörter. Wörter não é Wörten, tá? Então, Wörter, que seria as palavras, literalmente, tá? Ou nós temos o plural 2, Die Worte, que são as palavras ditas em uma carta, em um pedido de desculpas, em um poema, etc. Então, gente, quando eu utilizo no alemão die Wörter, eu estou falando das palavras no sentido. As palavras no alemão são longas, são compridas. Die Wörter im Deutschen sind lang. Aí eu estou falando literalmente das palavras mesmo. Mas agora, se eu for falar o seguinte, as palavras dele no enterro, vamos supor que a pessoa foi no enterro e alguém falou alguma coisa bonita, as palavras dele no enterro foram bonitas. Eu não vou falar seine Wörter in der Beerdigung waren schön, eu vou falar seine Worte, porque eu não estou falando das palavras no sentido literal, mas das palavras como conjunto de coisas que ele falou. Tá bom? É isso aí. Só que aí o que que acontece? No alemão nós temos declinações. As declinações, tem uma declinação que quando nós temos qualquer palavra no plural, nós colocamos um N de nariz. Então, por exemplo, observação. No dativo plural, vou colocar aqui declinação, não precisa saber disso por enquanto, hein, gente? No dativo plural, as palavras ganham um N, tá? Então, se eu falo assim, olha, deixa eu ver.
vou colocar só assim, olha. Von den Wörtern. Seria das palavras. Então, aqui ele ganhou um Nzinho de nariz. Por isso que pode ser que você não tenha encontrado no Leo, que está declinado. Ou então, mit den Worten, com as palavras. Aí aqui ganha um Nzinho também, tá? Mas é porque está declinado. Tudo bem? É isso aí. Außer, exceto e também além de, pode ser também, tá? Diferença entre fühlen e spüren. Qual que seria a diferença entre fühlen e spüren? Tá? Então, fühlen ou spüren são sentir. Só que fühlen seria um sentir físico, tá? Ou emocional. Ou pode ser físico ou emocional. E o spüren tem a ver com ter a sensação. Tá? Então, sentir no sentido de ter a sensação. Por exemplo, você morou muitos anos numa casa, tá? Você morou com seus pais, seus avós, muitos anos numa casa. Você fica também vários anos sem ir a essa casa. Quando você volta nela, é como se você pudesse sentir os seus pais ali, tá? Então, você vai usar o verbo spüren, tá? Que é como se você tivesse a sensação de estar ali com seus pais, tá bom? Isso aí. Beleza? Pessoal, com isso nós terminamos mais uma aula aqui de sábado. Vocês gostaram? Deixa eu dar só mais uma vez aqui os recadinhos. Na verdade, é o recadinho da promoção do mês de abril, que já está acabando, hein, gente? Hoje é dia 27, então nós só temos até terça-feira, dia 30. Pois é, para você que até no dia 30 de abril se inscrever, né, se matricular no Clube de Alemão, você concorre automaticamente a uma Smart TV para você assistir suas séries, seus filmes, escutar suas músicas. É uma TV que se conecta à internet, você vai poder, inclusive, assistir as nossas aulas do Clube de Alemão e também aqui as aulas de sábado, é isso mesmo, tá bom? Então, lembre-se de se inscrever para você participar e a gente faz sempre os sorteios são feitos aqui ao vivo, ou comigo, ou com a professora Lud Fonseca, que está aqui, né? A gente faz aqui ao vivo para a gente dizer para vocês quem são os ganhadores, né? Os felizes ganhadores. Pessoal, e com isso nós terminamos mais uma aula. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembrem de deixar a sua curtida, também se inscreva no canal, ative o sininho. E lembrando, hein, gente, aqui embaixo tem um link. Esse link vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, por meio do qual eu mando para vocês os materiais em PDF, para que você não tenha que escrever nada, tá? Então, lá no grupo do WhatsApp, eu mando para você esse material todo direitinho. Eu vou mandar na segunda-feira. Eu gosto de esperar, assim, algumas horas depois que eu dou essa aula, para eu poder dar uma passada de olhos para ver se não teve nenhum errinho ortográfico, tá? Para que o material de vocês sempre vá com muita qualidade, tá bom? Tô vendo que tem muita gente nova, coisa boa, gente. Muito bom mesmo, fico muito feliz. Patrícia, se tem alguma playlist que eu indico? Tenho, vou mostrar aqui agora para vocês. Mari, que bom, boas-vindas mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é o clube, o canal aqui, tá bom? Kátia, pode colocar a música de novo? Gente, o que acontece? Na aula passada eu falei para vocês, o clipe da música eu só posso colocar uma vez. Se eu colocar 2 vezes o mesmo clipe, o YouTube ele baixa meu vídeo, porque ele fala que é quebra de direitos autorais, tá? Então eu não posso colocar de novo o vídeo da música. Mas depois, vocês têm o nome da música, é só colocar no YouTube, tá bom? Eu vou abrir aqui para falar nisso o Clube de Alemão.
para vocês verem aqui a playlist, tá? Onde está? Mostrar tela, clube, aqui. Então, gente, aqui, né, seria o Clube de Alemão aqui no YouTube. Logo de cara, vocês vão ver algumas playlists bacanas, tá? Tem aqui a playlist Alemão Essencial, que são aulas para as pessoas assim que estão começando mesmo com o alemão, mas mesmo você que já sabe um básico de alemão, você pode se beneficiar com essas aulas, tá? O guia definitivo de pronúncia alemã, tá? Que tem todas as nuances de pronúncia. A minha dica para vocês é fazer de forma concomitante, tá? Ora vocês assistem um vídeo aqui do Alemão Essencial, ora vocês assistem um vídeo aqui do Guia da Pronúncia. Aqui eu estou fazendo o vocabulário do Goethe A1, para quem vai fazer certificação, tá? E tem, fora isso, gente, nós temos vídeos de tudo que vocês podem imaginar, que olha, eu trouxe vídeos sobre a obtenção da cidadania alemã, resumo de tempos verbais, tem muitas aulas também, tá? Quando vocês vêm aqui nos vídeos, vocês vão ver tudo por ordem, assim, de postagem, tá? Tem coisa, assim, demais. Tem muita coisa também bacana da professora Lud, tá? A professora Lud falando sobre mestrado. Tem também aulas da professora Lud ensinando alemão também. Aqui tem a técnica dos vagões, em que eu ensino também o posicionamento das palavras nas frases. Está muito legal também, tá? Dentre várias outras coisas. São centenas e centenas e centenas. Olha, nós estamos quase batendo 1000 vídeos, gente. São 969 vídeos aqui no canal. Então, é conteúdo assim que dá pano para manga para o seu estudo. Tá bom? Paulo conheceu hoje também. Coisa boa, gente. Fico muito feliz. Dani, não achou o link do WhatsApp? Posso mostrar, sim, claro. Deixa eu colocar aqui para a gente. Mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, aqui é onde vocês estão me assistindo, né? Aqui embaixo tem a descrição, tá? Pode ser que a descrição esteja fechadinha, assim, ó. Se ela estiver fechadinha, vocês apertem em mais aqui e vai abrir a descrição. E lá embaixo, olha, inscreva-se gratuitamente para receber os lembretes e materiais exclusivos. Aí você clica nesse link daqui e você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. Tá? Patrícia, o grupo, na verdade, você vai receber esse material na segunda-feira, tá? Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Desejo a todos vocês um excelente, belíssimo fim de semana. E a gente se vê na semana que vem, hein, gente? Estou te esperando. Até lá. Bis dann. Tschüss.